Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao Mundo na Bola, onde você já sabe, futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Então já chegue deixando seu like, se inscrevendo no canal e fazendo parte dessa família que não para de crescer. Claro, é importante, quando você se inscrever, marque o sininho de notificação para você receber aí as notificações de todos os programas que a gente está lançando, e aqui tem programa diário. E hoje vai ser um bate-bola rapidinho sobre tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e mundial, que começa logo depois da vinheta. Aí, galera, não sei quanto a vocês, mas eu acho essa vinheta sensacional. Produção arrebentando aí. Bom, já deixou seu like? Então já deixa o seu like. É importante o like para tirar a gente aí das profundezas do YouTube, né, cara? A gente tá enterrado aí no YouTube, tem um monte de coisa ruim em cima da gente aí. Pra gente aumentar a nossa visibilidade, a gente precisa de você. E o seu like ajuda a aumentar a visibilidade do canal. Bora começar? Eu vou começar aqui falando de quem que eu vou começar? Hoje, o primeiro assunto é o Fluminense. O Fred, né, que é um jogador que sabe declaradamente quer terminar a carreira dele no Fluminense, já declarou isso algumas vezes, estava vinculado com o Cruzeiro, ao Cruzeiro, e conseguiu uma liminar. Claro, todos os problemas que vocês já sabem com relação ao Cruzeiro, atraso de salários, direitos de imagem, etc., o Fred, apesar de um salário altíssimo, um dos maiores salários do futebol brasileiro, conseguiu a liberação junto ao Cruzeiro através de uma liminar e deve chegar como reforço do Fluminense. É claro que ele vai ter que abrir mão de parte dos vencimentos. O Fluminense não vai ter condição financeira de bancar o salário dele, mas agora ficou bem mais perto. O Fluminense estava esperando essa rescisão ou a liberação e agora falta apenas o acerto. Parece, tudo indica que vai dar certo. E o Fluminense que também já está pronto para jogar aí pela classificação na Sul-Americana contra o União La Calera. O primeiro jogo foi 1-1 e agora o jogo fora de casa para o Fluminense. O Fluminense, com uma vitória simples, se classifica. Eu acho, pelo que o Fluminense jogou na semifinal contra o Flamengo, não deve ter problema para se classificar. Esse 1-1 foi um ponto fora da curva. Eu acho que o Fluminense deve sim conseguir a classificação sem muita dificuldade. Acho que não deve ser aquela tragédia, aquela dificuldade, aquela complicação toda. Acho que deve ser mais tranquilo. Olha qual é a próxima aqui. Agora o Botafogo. É o seguinte, as coisas estão evoluindo para a contratação do Yaya Touré. O Yaya Touré pediu mais ao Botafogo do que o Honda, o salário maior. E o time, a direção do Botafogo ainda está confiante de que dá para trazer. E eles querem fazer isso sem dar um passo muito grande. Eles estão dizendo que eles estão montando uma estrutura financeira para que caiba na conta do Botafogo os vencimentos do Yaya Touré. E o salário seria pago através de investidores. Essa estrutura foi muito conhecida no futebol brasileiro na década de 90 e não deu certo. A esperança é que o Botafogo, de fato, consiga organizar uma estrutura de investidores, de simpatizantes pelo clube, que montem uma estrutura financeira mais sólida. Porque senão, esse tiro vai sair pela culatra. Trazer Yaya Touré, Honda. Se esses caras saem sem pagamento de salário, a imagem do Botafogo, que já vem arranhada de muito tempo, ainda piora. Então é preciso, se for para trazer e pagar, mesmo que eles não tenham o desempenho no campo esperado pelo Botafogo. Então é importante ter esse cuidado. É muito importante ter esse cuidado. Senão, o tiro sai pela culatra. Internacional de Porto Alegre. Inter de Tolima pela Libertadores da América. Eu quase falei pela semifinal da Libertadores. Pela Libertadores da América, terceira fase. É o seguinte. A grande novidade do time é o fato do Potker ter sido relacionado. E o Potker deve entrar para fazer dupla com o Guerreiro. O Guerreiro, que vem sofrendo críticas no Internacional, que recebia no Flamengo, ou seja, um jogador com pouco poder de conclusão, de poucas finalizações e poucos gols. Aconteceu no Flamengo e está acontecendo no Internacional de Porto Alegre. É um jogador mal municiado. Ele não é um matador clássico também, mas é um jogador que está sendo mal municiado. O D'Alessandro não consegue fazer isso com a frequência necessária
e o time do Internacional não tem laterais, como o Flamengo também não tinha, para que a bola seja cruzada com eficiência na área. Então, o Inter sofre e deve continuar sofrendo. A chegada do Potker, a mudança de estrutura tática, provavelmente aí tirando um volante para a colocação de mais um atacante, jogando com uma dupla de ataque, talvez melhore a situação. Essa é a esperança do Eduardo Cudê e é a esperança do Internacional de Porto Alegre. E ainda no Sul, no Grêmio, o Grêmio que ganhou do Internacional de Porto Alegre, a gente vê o Diego Souza, que a gente criticou aqui no canal, o Diego Souza em ótima fase, 3 jogos e 3 gols, mais magro, perdeu peso, está em forma, e agora a volta do Jeromel, que deve voltar finalmente no jogo contra o Caxias. O Jeromel, que fez aí durante mais de um ano, né, a melhor dupla de defesa do futebol brasileiro, com Jeromel e Kahneman, o Jeromel voltando, parece ser bacana. Ainda falando sobre futebol e jogos ruins, falando sobre jogos ruins, o jogo contra a Ferroviária repercutiu no Santos. E a diretoria do Santos começa a se movimentar para talvez trazer alguns reforços. O Cuevas, tá aí um grande erro do Sampaoli, né? O Cuevas, né, foi liberado, finalmente conseguiu acertar a saída do Santos, o que diminui em R$600 mil a folha de pagamento do Santos. Tá? E isso pode ajudar na reposição de jogadores. O Santos perdeu o Jorge, o Gustavo Henrique e o próprio Cuevas e não tem nenhuma reposição para essas posições. Né? O Cuevas foi liberado, o Gustavo Henrique foi para o Flamengo e o Jorge voltou para o Mônaco. Então pode ser que com essa liberação de R$600 mil que o Santos consiga trazer algum reforço. Né? O Santos que talvez o maior reforço do Santos tenha sido a manutenção do Soteldo. E o Santos, só para completar a informação do Santos, o Santos está batalhando junto à Federação Paulista de Futebol para que o jogo contra o Palmeiras seja no Pacaembu. Isso aí, jogo no Pacaembu. Cara, sensacional. Santos e Palmeiras no Pacaembu, talvez um dos lugares mais charmosos ali para um jogo de futebol. Agora, 2 notícias rápidas sobre o Corinthians, né? O Paulinho que está jogando lá na China, por conta do coronavírus, está treinando no Parque São Jorge. Tá? E aí a torcida já começa a ficar empolgada, né? Mas antes de a gente falar do Paulinho, eu já vou mudar, vou falar do concorrente maior, vou falar do Palmeiras, e aí depois eu faço um comentário geral sobre o que está acontecendo com o Paulinho. E aí é o seguinte, falando do Palmeiras, relaxem, vocês vão entender. Rony tem uma proposta, o Palmeiras manteve uma proposta pelo Rony do Atlético Paranaense por 6 milhões de euros, tá? E mais luvas de 2,5 milhões de reais para o jogador. Ele que estava tudo certo com o Atlético Paranaense, agora parece que deu problema no contrato e ele volta a negociar com o Palmeiras. Pode ser que pinte como reforço no Verdão o Rony. E aí é o seguinte, e aí a gente vai falar do Hulk e do Paulinho. Ambos jogadores jogam na China. O Hulk tem um salário de 8,5 milhões de reais por mês, ou seja, inviável para qualquer time no Brasil. Mesmo o Palmeiras reduzindo a folha salarial em 50 milhões de reais por ano, a meta é reduzir em 70 milhões de reais, mas já reduziu 50 milhões de reais, para tentar aí um mecanismo para trazer o Hulk. O Hulk, que é palmeirense, assistiu o último jogo do Palmeiras contra o Mirassol num camarote. Ele quer jogar no Palmeiras. O fato é que ele quer jogar no Palmeiras. O Palmeiras está tentando achar um mecanismo. Hoje é impossível, mas tem um detalhe. O coronavírus pode mudar a estrutura do chinesão. Porque os jogos estão interrompidos, os atletas foram liberados. Pode ser até que, inclusive, que cancelem o campeonato chinês esse ano. E cancelando o campeonato chinês esse ano, alguns jogadores podem voltar ao mercado temporariamente ou de forma permanente. Né? Isso vai abalar a estrutura dos times. Então é possível que tanto o Paulinho, que está treinando no Corinthians e a torcida está pedindo para ele ficar, quanto o Hulk, possam aparecer aí, pintar no mercado. Enfim, o contrato dele vai até dezembro desse ano. Ou seja, é difícil, mas tem chance. E o Flamengo, né? O Flamengo, sem Gabigol suspenso pelo cartão vermelho na final da Libertadores e Léo Pereira, já estão prontos para enfrentar o Independente Del Valle pela Supercopa. O Flamengo que já está a Recopa, já está em Quito, e tem um problema sem esses 2 jogadores, o problema da altitude e o desgaste físico, mas Jorge Jesus disse que está tudo sob controle. Rapidinhas, a diretoria do São Paulo diz que segura a peteca do Diniz. O Diniz que foi chamado de burro, mas a diretoria falou que não terá problema, que o Diniz tem respaldo dentro do São Paulo. O São Paulo conseguiu
na venda do David, adiantar 20%, na venda do Antony, adiantar 20% do pagamento do David Neres. O que é isso, moçada? É o seguinte, o São Paulo mantinha um percentual da futura venda do David Neres, que joga lá na Holanda, para um próximo contrato. O que ele fez? O São Paulo vendeu o Antony e pediu para o Ajax adiantar esses 20% da futura venda do David Neres. Ou seja, o São Paulo vendeu o Antony, conseguiu algum dinheiro em caixa, mais 20% da futura venda do David Neres. E o Matheus, filho do Bebeto, foi oferecido ao Vasco, e o Vasco também disse que a contratação do Dedé está cada vez mais difícil. Lembrando para você o seguinte, a gente aqui vai fazer a cobertura da Champions League, né? Hoje já tem alguns jogos, os jogos acontecem daqui a pouquinho, ou melhor, se você está assistindo esse programa assim que ele foi lançado, os jogos estão comendo solto agora, Liverpool, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Não se esqueça, a gente faz a cobertura aqui no canal. Tá? Mas não se esqueça, antes de você sair, deixe seu like, é importante pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal e faça parte dessa família que não para de crescer. É muito importante que você deixe seu like e que você se inscreva no canal para ajudar a aumentar a visibilidade do nosso canal. Aumentando a visibilidade, fica mais fácil para a gente fazer programas. Muito obrigado! Nós nos vemos aqui no Mundo da Bola, onde futebol é muito mais do que um esporte. Futebol é cultura. Abraço!